Preparar, apontar, já! Vamos falar de corrida. O impacto da corrida faz mal para sua coluna? Eu já começo com essa pergunta. Geralmente, aqui no canal, eu sempre coloco os estudos conforme eu vou falando ao longo do vídeo, e esse vídeo não será diferente. Alguns pacientes que vêm chegando, eles sempre relatam o medo de correr por causa de dores na coluna. Mas será que a corrida faz mal para a tua coluna? Então, nesse estudo aqui, ó, corredores de longas distâncias apresentaram o disco intravertebral, ou seja, aquele disco que fica lá na sua coluna, mais saudável e hidratado do que sedentários, do que ciclistas e do que corredores de curtas distâncias. Quem correu mais, os corredores de longa distância, apresentaram um disco intervertebral mais saudável e hidratado. Então, se a corrida faz mal para o disco, por que quem correu mais tem o disco intervertebral mais saudável e hidratado? Isso não está batendo, né? Ok, então a gente percebe que correr faz bem. Mas como prevenir lesão e como poder se proteger para correr bem e não ficar com dor após a corrida? Será que tem a ver com a pisada ou tem a ver com a técnica da corrida? Não. Cada um terá o seu próprio jeito de correr. Nesse outro estudo aqui, demonstrou que o controle da cadência, ou seja, a frequência da sua passada, é o que é importante. Não queira fazer no pace, na passada, no ritmo de pessoas que já estão correndo há muito tempo. Você tem que começar no seu tempo. Você tem que controlar o seu volume, você tem que controlar a sua passada e tem que controlar a sua intensidade, que são os principais pontos de quem vai começar a correr. Passada, frequência, cadência, né? E intensidade e volume. A gente conseguir controlar a frequência da passada é uma importantíssima variável que, quando bem equilibrada, ela apresenta um menor risco biomecânico de lesão. Então, a gente conseguindo cadenciar bem a tua corrida para que você se adapte, colocando primeiro pequenos volumes para o teu corpo se acostumar com a passada, se acostumar com o impacto, se acostumar com... É que nem na academia, pessoal. Você não começa pegando 50 quilos, você não começa com 5 quilos, porque quando você vai correr, você já quer correr 5 km. Não, pô. Corre no teu tempo. Começa devagar e depois vai subindo de maneira progressiva, periodizada e bem estipulada para que você possa progredir e virar um corredor com disco intervertebral bem hidratado e saudável. Ok, eu entendi que a cadência é importante e que eu não posso querer ser um maratonista logo no meu primeiro mês de corrida. Eu tenho que controlar a cadência e o volume. Ok, Neto, mas e a minha pisada durante a corrida? A minha pisada, ela realmente vai importar? Então, a pisada, pessoal, ela não influencia no desempenho. Nesse estudo aqui, ó, foram avaliados vários atletas e não houve vantagem clara de um determinado modelo de corrida, seja ele com o antepé ou com o retropé. Tiveram atletas que correm com o antepé que tiveram excelente desempenho e tiveram atletas que correm com o retropé e tiveram um excelente desempenho também. A questão da pisada é uma questão fisiológica sua, uma questão individual e particular sua, e ela só deve ser mexida se ela estiver gerando algum estresse muito grande e esteja limitando a sua corrida, gerando um fator ali lesivo. Aí você deve ir para o fisioterapeuta e realmente tentar corrigir um pouco desse controle motor, um pouco desse gesto esportivo e um pouco dessa biomecânica, beleza? Mas tirando isso, se você consegue desempenhar bem, consegue correr bem, seja com o retropé ou com o antepé, a sua característica individual é o que vai mais importar nesse sentido. Então, não fica grilado com essa questão, eu preciso correr assim, eu preciso correr assado. Não, corre com a tua pisada, com a tua particularidade individual. Beleza, mas aí você deve estar se perguntando, o que eu devo me preocupar para correr bem? A pisada, ela não é tão importante quanto estão dizendo. O importante é você correr e se adaptar. É mais importante você controlar a sua cadência e evitar grandes volumes logo nas primeiras semanas de adaptação. Mas uma coisa que é importante também, você tem que se preocupar com o seu glúteo,
com o seu quadríceps e com a sua panturrilha. Esses três músculos eles têm que estar fortes, ok? Porque eles são os três principais músculos da corrida. Então, o seu glúteo lá como propulsor estabilizador do seu quadril, o seu quadríceps, claro, obviamente, e a sua panturrilha. São os três principais músculos. Esses três músculos aqui, ó, são os três principais músculos que você deve se preocupar para quando você for começar a correr. Eu também indico que você faça bastante exercício de mobilidade. Você fazer exercícios de mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, exercícios de mobilidade de membro inferior e de coluna é fundamental para que haja uma melhor distribuição de carga. Você ter um déficit de mobilidade de tornozelo, por exemplo, é um preditivo muito grande para você desenvolver problemas nos joelhos, como por exemplo tendinopatias, femoropatelares e uma série de outros problemas que podem vir a acontecer. Então você conseguir fortalecer bem esses músculos, o glúteo, o quadríceps e a panturrilha, e você conseguir ter o quadril, o tornozelo, os membros inferiores e a coluna e o quadril bem móveis, vai ser um passo muito grande para que você já comece a corrida da maneira correta e que você consiga manter bem o seu condicionamento físico sem ter lesões. É importante citar também que durante a corrida nós vamos ter alguns problemas clássicos, como por exemplo a síndrome do corredor, que tem muito. O próprio nome já diz, né? Síndrome do corredor, que nada mais é do que um estresse da banda iliotibial, porque às vezes o corredor está fazendo um valgismo muito grande de joelho e está sobrecarregando aquela estrutura, porque talvez o glúteo não esteja com o complexo posterolateral, não esteja com o seu trabalho de controle motor de propriocepção ali bem adequado, bem regrado. Talvez aquele glúteo esteja fraco. Então é por isso que eu estou dizendo, é importantíssimo você tanto ter o glúteo forte, quanto ter o quadríceps forte, quanto ter a panturrilha forte. Outro problema bem comum em corredores, a famosa canelite, ou estresse do tibial, certo? A gente vai ter um músculozinho, eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter um músculozinho lá, que é responsável por também absorver essa questão do impacto de distribuição de força, atividade contrátil, e ele fica bastante estressado. Então é muito comum corredores desenvolverem a síndrome do corredor, que é o estresse da banha iliotibial, a canelite, que é o estresse do tibial, e também em alguns corredores eles também desenvolvem a pata de ganso. São as três principais assim, e também lesões no pé, uma série de outras coisas. Mas é isso, se você controlar o seu volume e você fortalecer bem esses seus músculos com controle motor, mobilidade, estabilidade, a probabilidade de você desenvolver isso é muito pequena. Por quê? Porque a síndrome do corredor nada mais é do que quando um atleta, seja ele amador ou profissional, ele é exposto a um volume muito grande, a gente vai entrar na relação de capacidade e demanda, onde o atleta, ou seja ele amador ou profissional, ele vai ter uma demanda de trabalho muito grande, uma demanda de exercício de esforço muito grande, e a capacidade dele é pequena. Então o que é que acontece? Pelo fato da demanda ser maior do que a capacidade, ele acaba se lesionando, ele vai acabar ali tendo problemas para correr e vai acabar sentindo dores. Por quê? Porque a demanda é maior do que a capacidade. Então qual é o ideal? A gente começar com a demanda pequena, enquanto a capacidade ainda é pequena, para que fique empatado, para que fique pau a pau. E conforme a gente for melhorando, aumentando seu desempenho, melhorando o condicionamento físico, conseguindo ter uma boa mobilidade, uma boa estabilidade, aí a gente vai aumentando a nossa capacidade, a gente também pode aumentar a nossa demanda. O ideal, o padrão ouro, é ter uma capacidade muito alta que seja maior do que a sua demanda, mesmo que a sua demanda seja alta, certo? A gente vê esses atletas aí, o Kipchoge, por exemplo, que é o atleta de destaque aí da maratona, né? Eles correm, assim, os atletas profissionais maratonistas, eles correm num volume muito grande, numa velocidade grande, numa intensidade grande, na passada grande, na cadência grande. Então, é bem interessante de ver isso, mas eles conseguem fazer isso porque a capacidade dele é grande. O estresse do corpo dele, eu quero que vocês entendam que ser um atleta de ponta de alto rendimento não significa ter sinônimo de saúde, certo? O esporte, ele cobra caro, o esporte de alto rendimento. Provavelmente, se você for perguntar para ele se ele sente dor, ele vai dizer que sente. Só que ele é muito tolerante à dor, né? E ele consegue também, ele também tem um objetivo, né? Que é ser o melhor. Então, tudo isso leva em consideração. Mas a gente tem que levar sempre a questão de relação capacidade e demanda.
Ok, Neto, eu aumentei a minha capacidade e aumentei a minha demanda também, mas ainda está empatado. Ok. Pode haver lesão? Pode, porque você está trabalhando ali no limite, né? Então, se tá aqui, qualquer coisinha que sair, ó, lesiona. Mas, se você tiver uma capacidade muito maior do que a sua demanda, aí é padrão ouro, né? Porque o risco de lesão ele vai ser mínimo, o risco de lesão ele vai ser baixo. Então, você trabalhar a sua periodização, trabalhar o seu controle de carga, o seu controle de volume, conseguir fortalecer aí os músculos que eu falei, o glúteo, o quadríceps, a panturrilha, ter uma boa mobilidade, uma boa estabilidade, vai ser excelente para você que quer correr, que quer virar um corredor, ok? Beleza, mas que tipo de exercício eu posso fazer para também poder melhorar o meu desempenho? Exercícios específicos. Primeiro, pliometria. Exercício de pliometria é um exercício muito bom para todos os esportes. Então você procura um treinador, procura um profissional de educação física para ele adequar essas cargas. Se você tiver com dores, procura um físio para também fazer esse controle aí. E faça exercícios de pliometria. Fazer também um belo aquecimento antes de correr é importante. Cara, não bota o tênis e já sai correndo. Não faz isso. Eu sei que às vezes a gente só quer correr, só quer sair por aí, andar no meio da rua e correr por aí. Mas antes de você correr, dá uma mobilizada, dá uma alongada, aquece, aquece. Faz com exercícios que ajudem a eficiência dos seus movimentos da corrida. Então, exercícios que a gente faça o gesto esportivo de correr, que simulem isso, que simulem esse gesto da corrida. Por quê, pessoal? Porque é importante a gente já começar a fazer o exercício também com o pré-aquecimento. Por exemplo, o jogador de futebol, quando vai entrar para o jogo, o técnico que tira ele do banco, já bota ele para entrar de vez? Não, ele faz um pré-aquecimento, ele faz lá uma mobilidade, uma estabilidade, ele se mexe, ele corre, ele faz uma pliometriazinha. Então, por que a gente não vai correr? Se o jogador profissional, o corredor profissional, esses caras que são atletas de alto rendimento sempre aquecem antes de fazer atividade, porque a gente que somos meros mortais, nós não vamos fazer. Então, é muito importante, ok? Pra gente também acordar a musculatura, pra gente estimular ela, entendeu? Pra gente não sobrecarregar tanto nossos tendões de primeira. Por exemplo, aquecimento e mobilidade de tornozelo, aquecimento da musculatura da panturrilha é fundamental para evitar lesões do tendão calcâneo. Então já imaginou você estar correndo lá e de repente tem um tendão calcâneo rompido porque você começou estando frio? Então é importante a gente fazer isso, certo? Façam pré-aquecimentos. Outra coisa bem importante que muitas pessoas vêm me perguntar é sobre a relação do tênis. Pessoal, o seu tênis ele pode ter fibra de carbono, ele pode ter solado de ouro, ele pode ter amortecedor de caminhão. Não vai fazer diferença. A literatura diz que o calçado que você se sente bem, o que encaixa perfeitamente no seu pé, o que te deixa confortável quando você está correndo, que ele está no seu pé, que você diz, poxa, eu nem sinto. Não importa qual seja, se você estiver adaptado a ele, ele estiver amaciado pelo seu pé, é o que você deve correr. Ah, Neto, eu me sinto bem correndo com o de R$ 2.000. Corre com o teu de R$ 2.000. Ah, Neto, mas eu me sinto correndo com Rainha Velha, com Olímpicos. Use o Rainha Velha, use o Olímpicos. O importante, segundo a literatura, é a percepção de conforto. Se você se sente confortável com o seu tênis, se você se sente tranquilo para correr com o seu tênis, você vê que ele não dói. Já viu aquelas pessoas que compram um tênis novinho e folha, mas aí quando vão correr acaba ficando com o pé com calo? Então, pessoal, se você gosta de correr descalço, de sandália, de sapato, corra com aquilo que você se sente bem. Obviamente, você correr descalço no asfalto quente, provavelmente você vai ter ali um problema, né? Então, também não venha dizer, o fisioterapeuta mandou eu correr do jeito que eu gosto. Não, também tenha bom senso. Principalmente nesses percursos que são mais ásperos, são mais difíceis, como asfalto, como essas corridas que a gente tem. Por exemplo, aqui no Recife, uma corrida que às vezes eu vou bastante, que tem às vezes, é a corrida das pontes do Recife. Obviamente, se eu for para a corrida das pontes, eu vou correr com um sapato. Agora, se eu for correr na praia, eu vou correr descalço, né? Então também tem o bom senso, mas tem o conforto. Tem gente que se sente bem correndo na praia de sapato e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ok? Entrando um pouco agora para a parte um pouco mais científica, embora eu já tenha colocado aqui alguns artigos, leiam os artigos, pessoal, leiam os artigos, leiam, porque às vezes a pessoa bota que os artigos vocês nunca leem.
É o ó. Mas enfim, vê só, nesse estudo aqui, ó, ele diz que o nosso corpo precisa, ele necessita de movimento, exercício e impacto. Nesse estudo aqui, ele diz o seguinte: a nutrição e o fortalecimento dos nossos discos intravertebrais são favorecidos pelas forças compressivas. O que acontece quando a gente tem uma força compressiva? A gente está correndo, o impacto tem uma força compressiva que vai fazer com que a nossa coluna, com que o nosso disco intervertebral, ele fique mais forte, ele se fortaleça. Então, o impacto lá faz com que nós fiquemos mais fortes. Por exemplo, sabe quando os astronautas vão para o espaço, que a gravidade é zero, que eles voltam tudo torto, com problemas de coluna, etc. Por quê? Porque não houve impacto. Sabe por que eles voltam com a massa muscular dessa finura e com o osso bem mais frágil do que o normal? Porque não existe impacto lá no espaço. A gente foi feito para viver no ambiente que a gente existe. Então, o impacto da corrida, ele vai fortalecer você. Só que assim como o remédio, o exercício físico, ele também serve como fármaco, ele também serve como remédio. Se a dosagem for errada, ele é ruim, ele é prejudicial. Tudo aquilo que tem potencial de ser bom, ele também tem um potencial de ser ruim. E a gente tem que saber dosar isso. Porque o exercício físico é a melhor maneira de tratar qualquer problema de saúde. Qualquer problema de saúde. Repito, qualquer problema de saúde. Desde que seja dado na medida correta. Então é importante a gente avaliar a dosagem. No caso da corrida, o volume e também a intensidade, ok? Mas vamos lá. Essa pesquisa aqui comparou o tamanho e a hidratação dos discos da coluna de um grupo de pessoas que não corriam, de outro grupo de pessoas que corriam até 20 km e de outro grupo de pessoas que corriam 50 km por semana. E o que foi que eles notaram? Eles notaram que os grupos de corredores apresentaram um disco maior e mais hidratado comparado ao grupo sedentário, comparado ao grupo que não corria. A pesquisa também mostrou que o grupo que corria mais de 50 km por semana apresentava esses resultados ainda mais pronunciados, comparado ao grupo que só corria 20 km. Ou seja, os que correram mais apresentaram um disco mais saudável, forte e hidratado. Mas o grande segredo, nesse caso aí, o que é que seria? Dosar essas cargas. Se você nunca correu, por favor, não tente sair correndo 50 km logo na sua primeira semana. Não invente, tá certo? Então a gente tem que saber dosar isso. Procura um preparador físico, procura um físio para fazer um trabalho preventivo contigo de lesão, que vai dar certo. O seu trabalho vai ser o quê? Correr, obviamente, e também se preocupar com o seu sono, com a sua nutrição, com sua periodização e descanso, e dormir bem. Descanso e dormir, obviamente que o sono, ele vai fazer com que seu descanso ele seja mais eficiente, o sono ele é mais importante, mas quando a gente fala de descanso, por exemplo, a gente dividir na periodização, no dia que não for para você correr, você não deve correr, no dia que for para você correr, você deve correr mesmo sem querer, para que gere adaptação do seu corpo dentro de um programa, dentro de um cronograma estabelecido. Então é importante a gente também ter esse controle, beleza? Mas se preocupe em correr, fazer a sua atividade física de fato, ativar a sua farmácia endógena, liberar endorfina, serotonina, seus endocannabinoides endógenos. Então, se preocupe com isso. Se preocupe com a sua alimentação, hidratação e sono, beleza? Eu quero que vocês vejam aqui também os principais músculos agora, pra gente dar uma olhadinha em quais músculos você deve fortalecer. Porque às vezes eu acho que todo dia, depois desse boom da academia, né, todo mundo sabe o que é glúteo, o que é quadríceps e o que é panturrilha. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, pra gente poder deixar bem, a gente poder ver a correlação com relação a essas musculaturas e as possíveis lesões que a gente pode ter. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha nos principais músculos que a gente tem que se preocupar, né? Eu disse para vocês que é importante a gente fortalecer 3 deles, que são os principais músculos da corrida: o quadríceps, a panturrilha e o glúteo. Então vamos começar pelo glúteo, a parte de cima, vamos começar de cima para baixo. A gente vai ter aqui o glúteo médio, que é o importantíssimo músculo. O glúteo médio é o que faz a nossa estabilização pélvica
contralateral, né? A estabilização do quadril como um todo. Então, assim, pessoas que têm um valgismo dinâmico de joelho muito grande. O que é o valgo dinâmico de joelho? Sabe quando a pessoa corre ou anda ou faz um agachamento e o joelho dela entra muito para dentro? Então, aquilo ali é o valgo dinâmico de joelho. Vão ter pessoas que vão ter um valgo dinâmico do joelho estrutural, ou seja, é da estrutura da pessoa, é do corpo da pessoa, é do jeito da pessoa. E vão ter pessoas que vão ter o valgo dinâmico de joelho adquirido. O valgo dinâmico de joelho adquirido geralmente está relacionado à falta de controle motor. A falta de controle motor, às vezes até mesmo falta de força e a falta de estabilidade. Então a gente trabalhar o controle motor, o fortalecimento e a estabilidade dos membros inferiores dessa pessoa, do complexo posterolateral. Por que é posterolateral? Porque fica posterior e lateralmente posicionado no corpo. Então, se está posicionado no nosso corpo lateralmente e na parte de trás, é o complexo posterolateral. Os principais músculos são o glúteo médio, o glúteo máximo. Por quê? Porque eles vão dar nossa estabilidade aqui, ó. Então, se eu isolar eles aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha para vocês, ó. Opa, peraí que eu tirei. Vamos lá, vou isolar. Ó o nosso glúteo, como é que é? Nosso glúteo médio. Ele fica posicionado latero-posteriormente. Por isso que ele compõe o complexo posterolateral junto com o nosso glúteo máximo. Esse já fica mais posicionado posteriormente, porém ele também pega esse terço lateral aqui do nosso corpo, ok? Então eles são um músculo muito forte, muito potente, os nossos glúteos, e são importantíssimos para a nossa corrida, para a gente correr. Depois, o principal grupo muscular vai ser aqui, ó, o nosso quadríceps, que é dividido em 4 músculos: o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. Eu vou selecionar aqui para vocês verem. Esse daqui, ó, é o nosso quadríceps, o principal extensor de joelho. Ele é um músculo também propulsor, um músculo muito forte, certo? Que a gente vai ter, que é muito importante para a nossa corrida também. Aí você deve estar se perguntando: ah, Neto, mas aqui só tem 3 músculos. Então eu vejo aqui, ó, o vasto medial, o reto femoral e o vasto lateral. Mas cadê o vasto intermédio? O vasto intermédio, ele fica logo abaixo do reto femoral. Então vamos lá, vou ocultar. Quando eu oculto, ó, agora eu tenho aqui o vasto intermédio, ok? Deixa eu dar uma isolada neles 3 para vocês verem. Pronto. Então esse daqui são os nossos vastos: vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Junto com o reto femoral compõe o quadríceps. Logo depois do quadríceps nós teremos aqui também a nossa panturrilha, a nossa famosa batata da perna. Então a batata da perna, pessoal, ele é composto por principais 2 também. A gente vai ter o gastrocnêmio e logo abaixo do gastrocnêmio nós teremos outro músculo aqui, ó, que vai ser o sóleo. Então é um músculo muito importante também. Ó, a gente vai ver que eles têm aqui, ó, a questão da inserção com o tendão calcâneo, com o tendão de Aquiles. Então, problemas de tendão de Aquiles, problemas de tendão calcâneo vão ter repercussões sobre esses 2 músculos, o sóleo e o gastrocnêmio. A gente está vendo aqui o sóleo, a gente percebe que o sóleo ele geralmente é mais ativado quando nós estamos com o joelho flexionado. Por exemplo, na academia é muito comum, vai fazer o fortalecimento lá de sóleo, geralmente vai fazer aquela panturrilha sentadinha. Por quê? Porque o gastrocnêmio, que eu vou mostrar para vocês a origem e inserção, vai estar em estado de encurtamento. Então a predominância da contração vai ser aqui o sóleo, certo? Porque o joelho vai estar dobrado. Já quando você faz panturrilha no Smith, panturrilha em pé, panturrilha naquela leg 180, panturrilha na leg 45, quando você faz panturrilha com os joelhos esticados, você vai pegar mais o gastrocnêmio. Por quê? Porque a origem e a inserção do gastrocnêmio, ó, ele vem aqui até aqui, ó, ele também pega o nosso tendão calcâneo, mas ele vai ter a origem lá no fêmur. Então, quando a perna está em extensão, quando o joelho está em extensão, o gastrocnêmio ele fica alongado. Então, isso melhora a capacidade contrátil dele.
ele é mais ativado quando nós estamos treinando panturrilha com extensão de joelho de pé, e o outro é mais ativado quando nós estamos treinando panturrilha com flexão de joelho sentado. Então, extensão de joelho e pé, a gente vai pegar mais esse músculo aqui. Ok, né? Tu entendi aqui essa parte anatômica, mas quais são as principais lesões que eu posso vir a ter na corrida que você comentou? Lembra que eu falei da síndrome do corredor? A síndrome do corredor nada mais é do que o estresse da banda iliotibial, do trato iliotibial. Então vamos supor o seguinte, aqui ó, obviamente dor é uma questão multifatorial, pessoal. Dor, ela vai ter o contexto biológico, psicológico e social. Nunca vai ser só o biológico ou só o psicológico, ou só o social, nunca. Ela vai ter a dor biopsicossocial. A dor é diferenciada em 3 tipos de dores: noceptiva, nociplástica e neuropática. Então, dor noceptiva, nociplástica e neuropática. Geralmente, as pessoas, os corredores que têm dor em virtude de corrida, geralmente são enquadrados em dores noceptivas. Também essas dores noceptivas vão ser divididas em subcategorias, mas aí se eu for falar o vídeo vai ter 3 horas. Mas vamos se atentar aqui ao estresse da banda iliotibial. Geralmente na síndrome do corredor, os atletas, seja ele profissional ou amador, eles vão ter essa dor aqui, ó, nessa parte lateral de fora do joelho. Por que nessa parte lateral de fora do joelho? Porque a banda iliotibial, o trato iliotibial, ele está sendo esticado. Por que ele tem esse nome, iliotibial? Porque ele vem aqui do complexo posterolateral e vem até a tíbia. Então por isso que é banda iliotibial. Porque vocês vão ver que eles vão ter uma relação muito íntima com os glúteos, ó, que são os principais estabilizadores. Então, se eu isolo eles, ó, a gente consegue ver aqui o nosso complexo posterolateral bem agora. Se esses glúteos estão fracos, eles não conseguem manter a estabilidade do seu joelho fica fazendo um valgismo muito grande, excessivo, um valgismo adquirido, um valgismo que não é estrutural, não é uma coisa individual sua, mas é um valgismo adquirido, seja por um volume muito grande, por uma cadência muito alta, por estresse, o overuse muito grande na sua corrida, uma falta de descanso. Essas estruturas aqui vão acabar gerando fatores compressivos durante o seu movimento de corrida, durante o seu gesto esportivo, que vão estressar aqui essa banda iliotibial e vão repercutir aqui no nosso joelho. Então é importante a gente ter um bom controle motor e uma boa força desse complexo posterolateral aqui, para a gente poder ter a estabilidade de joelho. Então trabalhar a estabilidade de joelho e trabalhar a estabilidade de quadril é fundamental. Então essa foi, falando por alto, a síndrome do corredor. Vamos falar um pouquinho agora da famosa canelite, que dá em muitos corredores também. A canelite nada mais é do que o estresse do tibial anterior. Percebe que é o nosso músculo, que ele fica bem na frente da nossa canela. Então os principais músculos atingidos são o tibial anterior e também, às vezes, os pacientes sentem muita dor bem interna, né? Que a gente pode associar também com esse músculo aqui, ó. Cadê? O tibial posterior. Ele também, às vezes, os pacientes reclamam muito dele. Então, o tibial anterior e o tibial posterior, que são esses dois músculos aqui, são os músculos que são acometidos durante a canelite. A canelite tem vários fatores que influenciam a canelite, mas principalmente também volumes muito altos, como eu já disse. Volume alto, pessoal, é preditivo para todo tipo de dor. Tem que ir com calma, tem que ser progressivo, tem que ter periodização, tem que ter organização para correr. Mas também uma falta de mobilidade do tornozelo são fatores importantes que a gente vai levar muito em consideração, certo? Por quê? Porque quando a gente tem uma pouca mobilidade de tornozelo, a gente tem um teste específico na fisioterapia que a gente utiliza para avaliar essa mobilidade de tornozelo. É conhecido como Launching Test. Vocês podem até aprender a fazer com inclinômetro. Você baixa o aplicativo no seu celular e você mesmo faz a medição. No final do vídeo eu posso deixar o artigo aqui disponível para quem quiser fazer o seu Launching Test, poder avaliar, mas indico que vocês procurem um profissional. Déficit de mobilidade de tornozelo vai sobrecarregar joelhos. Então, lesões muito comuns também. A gente vai ter lá hiperpressão patelar ou dor anterior no joelho, porque é tipo lombalgia.
Lombalgia, tem várias coisas que podem causar dor lombar. Por isso que esse termo lombalgia, ele foi aceito pela ciência, que a gente utiliza muito. Dor lombar. Dor anterior no joelho é a mesma coisa. Tem vários fatores que podem causar a dor anterior no joelho. Só que um desses fatores, e que é muito comum de causar essa dor anterior no joelho, é o déficit de mobilidade de tornozelo, principalmente para praticantes de atividades físicas ativas, de maneira regular. Então, trabalhar a mobilidade de tornozelo e trabalhar o aquecimento dessa musculatura da panturrilha antes de correr é fundamental, pessoal, fundamental. Trabalhem, aqueçam bem essa musculatura da panturrilha para que não sobrecarreguem tanto esse tendão calcâneo aqui. E trabalhem muito a mobilidade de tornozelo para que não gerem estresse aqui no tibial e nem uma dor anterior no joelho. Por quê? Porque o joelho vai compensar. Com déficit de mobilidade aqui no tornozelo, nós teremos um déficit importante aqui. E o joelho vai ter que trabalhar mais para poder compensar essa deficiência do tornozelo. O ideal é que a gente tenha as 3 articulações dos membros inferiores, as 3 principais, né? Que é o quadril, o joelho e o tornozelo bem imóveis e bem estáveis. Então, é importantíssimo. Geralmente o joelho, ele é a pessoa que sofre. Se tiver um déficit de mobilidade de quadril, ele compensa. Se tiver um déficit de mobilidade de tornozelo, ele compensa porque ele fica bem no meio. Então é importante a gente ter mobilidade de tornozelo e de quadril e estabilidade de joelho, beleza? Talvez, nesse momento agora, vocês possam estar se perguntando: tá, Neto, mas por que os principais músculos da corrida, sendo que a gente também tem o grupo de adutores, aqui ó, essa região adutora, de adutor magno, de grácil, de adutor longo, de adutor curto, e nós também temos as musculaturas posteriores, o bíceps femoral, o semitendinoso, o semimembranoso, ok? Que são esses 3 músculos aqui. Então, pessoal, esses grupos musculares, eles não serão tão acionados durante as corridas, durante o gesto esportivo de correr. Qual vai ser a principal função da musculatura posterior de coxa na corrida? Vai ser ela dar estabilidade ao joelho para o joelho não hiperestender quando o quadríceps acionar. Então, por exemplo, o quadríceps contrai, né? O quadríceps ele não é um extensor de joelho, então o quadríceps vai realizar a extensão de joelho e para quando o quadríceps puxar, que ele fizer a extensão de joelho, esse joelho aqui, ó, ele não passar, ele não fazer a hiperextensão passar e bater no quadril da gente, entendeu? Então, a musculatura posterior da coxa, ela serve como um freio. O quadríceps, ele puxa, faz a extensão de joelho e os posteriores de coxa impedem com que essa hiperextensão vire uma hiperextensão e a perna da gente venha para cima. Então, a principal função da musculatura posterior da coxa é nesse sentido. Ele freia a extensão do joelho que o quadríceps realiza. E os adutores, pessoal, os adutores vão ser mais acionados em movimentos de adução. Então, por exemplo, jogadores de futebol, quando vão fazer o movimento de chute, os adutores são bastante acionados, movimentos de agachamento. Mas no movimento de corrida em si, eles não serão tão acionados. Os principais músculos serão, como eu disse, o glúteo, o quadríceps e a panturrilha, os músculos propulsores. Durante a corrida, a marcha é um andar, né? Então, a gente vai ter os principais músculos da marcha e vamos ter os principais músculos da corrida também. A corrida vai ser dividida em a fase de contato e fase aérea. Então, a corrida vai ter 2 fases aí, a de contato e a fase aérea. É uma coisa que requer um pouco mais de detalhe, porque se for para a gente subdividir nas partes, nas respectivas partes da corrida, vai ter que ter um maior tempo de explicação. Mas é muito importante a gente saber disso, que a corrida é dividida em fase de contato e fase aérea. E os principais propulsores, o glúteo, ele é um propulsor, ele faz a extensão de quadril, ele faz com que o nosso corpo vá para frente. A panturrilha, ela faz a dorsiflexão e o quadríceps faz a extensão do joelho, para a gente poder estender o joelho e ter o contato lá, o primeiro contato inicial da fase de contato, para a gente poder fazer as respectivas fases e aí para a fase de voo novamente, ok? Então, essas são os principais músculos por conta disso. A musculatura cadeia adutora e a cadeia flexora da perna não são tão utilizadas, tão acionadas durante a corrida. Então é isso. Essa é a parte anatômica relacionada à corrida que eu achei bem interessante para trazer para vocês.
voltando aqui. E é isso, pessoal. Acho que o que eu tinha para falar de corrida foi isso. Esse daqui é o artigo do Launch Test da mobilidade do teste de tornozelo. Se vocês quiserem aí fazer, eu indico bastante. É um artigo bem legal. E é isso. Corredores apresentam disco intervertebral mais forte e hidratado comparado a pessoas e indivíduos sedentários. Então a corrida não faz mal para a sua coluna, pelo contrário, a sua coluna agradece. A nossa coluna, pessoal, ela é excelente em lidar com cargas. Forças compressivas favorecem a hidratação e o fortalecimento dos discos. Então ela é bem importante a gente correr, a gente se movimentar, a gente fazer tudo. Corrida, futebol, mexa-se. Mexa-se. Só não vira um sofá, beleza? E para finalizar, eu também deixo esse artigo aqui, ó, que diz que a falta de atividade física apresenta uma alta relação com a degeneração discal da coluna. Logo, vá se mexer, vá correr, vai fazer alguma coisa, fazer alguma atividade física. Porque você ficar sedentário é pior da sua coluna do que o impacto que você tem na atividade física. Nesse caso que nós estamos falando hoje, corrida. Mas seja qual for, seja musculação, crossfit, futebol, beach tênis, não interessa. E é isso, um forte abraço. Se você gostou do conteúdo, por favor, curte e compartilha. Deixa aqui o teu comentário que eu leio todos, né? O canal da gente tá bem no início e tá bem começando agora. Tô postando aqui alguns vídeos pra, enfim, compartilhar um pouco das ideias que eu tenho com vocês. Certo? Curte, compartilha, deixa o like. E é isso. Valeu, um forte abraço. Até a próxima.